No início era o Verbo, assim começa João, o teólogo, o místico do Tabor e do Apocalipse, aquele que ouviu os segredos do coração de Deus e os traduziu em palavras de fogo. O Verbo era Deus, e pelo Verbo tudo foi feito. A palavra divina precisa, ordenadora, luminosa criou o cosmos com harmonia e medida, como um arquiteto celeste desenhando a realidade com o compasso da verdade. Mas nós, com nossa astúcia secular, sabíamos. O que foi criado com palavras santas só pode ser destruído com palavras corrompidas. Não atacaríamos os altares diretamente, mas sim os dicionários. Não demoliríamos as catedrais de pedra, isso seria bárbaro, mas minaríamos as catedrais do sentido, adulterando o significado de cada termo, até que o próprio Deus se tornasse ambíguo. Nossa revolução foi, antes de tudo, semântica. A guerra começou no léxico. Demos início a uma lenta e meticulosa desconstrução das palavras que sustentam o edifício da civilização cristã. A cada geração, alterávamos um pequeno termo, sugeríamos uma nova conotação, oferecíamos um sinônimo mais palatável, mais progressista, mais aceitável à sensibilidade do mundo moderno. O pecado tornou-se opção, a virtude, uma opressão cultural, o homem, uma construção social arbitrária, a liberdade, um sinônimo disfarçado de licenciosidade. Com cada distorção, uma peça do mosaico divino era arrancada. O Logos, princípio estruturador de todas as coisas, foi sendo dissolvido, palavra por palavra, até que tudo se tornasse fluido, subjetivo, relativo e, portanto, manipulável. Compreendemos, com aquela precisão que só os demônios possuem, que a linguagem é o primeiro sacrário do pensamento. Quem domina o vocabulário, molda a mente. Quem redefine os termos, reconfigura a moral. Assim, como serpentes que deslizam entre as frestas do intelecto humano, infiltramo-nos nas conversas, nas aulas, nas homilias mornas. Ensinamos aos jovens que não há mais bem e mal, apenas narrativas concorrentes, que não existe verdade objetiva, mas sim discursos de poder, que a identidade é um espelho rachado onde cada um pinta o reflexo que desejar. E assim, o que era vertical, hierárquico e sagrado como a linguagem bíblica e litúrgica, foi rebaixado ao nivelamento horizontal do relativismo. A Torre de Babel, outrora castigo, tornou-se utopia. Nossa vitória foi silenciosa. Não marchamos com tanques, marchamos com termos. Não armamos revoluções com pólvora, mas com pronúncias. Onde antes se falava de salvação, agora se fala de autorrealização. Onde antes se ensinava doutrina, agora se fala em experiência religiosa. O púlpito, que anunciava verdades eternas, foi transformado num palco de subjetividades. O confessor deu lugar ao terapeuta, o catecismo, ao coaching espiritual. E tudo isso porque removemos a substância das palavras. Elas continuavam a ser ditas, mas seu conteúdo se esvaziou como vinho guardado em odres podres. Uma de nossas glórias linguísticas foi o termo linguagem inclusiva. Que maravilha de ironia, disfarçada de virtude. Essa expressão dissolveu a beleza da língua, empobreceu a precisão do pensamento e introduziu um pânico moral que obriga cada frase a passar por um tribunal ideológico. Todos passou a ser todes XS. Depois, todes, depois, nada. Até que ninguém mais saiba como se dirigir ao outro sem cometer um crime gramatical. E o que parece um capricho irrelevante é, na verdade, um ataque à própria lógica da criação, onde Deus separou o céu da terra, a luz das trevas, o homem da mulher. Nós confundimos tudo. Fundimos o que era distinto. Unificamos o que deveria ser complementar. A linguagem deixou de refletir o cosmos ordenado por Deus
para espelhar o caos do inferno, mas não paramos aí. Sabíamos que o próximo passo seria apagar da memória coletiva os termos que carregam um peso espiritual. Céu, um mito infantil. Inferno, uma metáfora ultrapassada. Pureza, repressão sexual. Matrimônio, um contrato civil revogável por qualquer capricho. E, com o tempo, mesmo as palavras que sobraram como amor, fé, esperança, passaram a ser compreendidas à luz da cultura pop, esvaziadas de transcendência, reduzidas a slogans de camiseta. Assim, até os mais bem-intencionados passaram a usar a linguagem do inimigo para falar de Deus. E como poderiam, então, comunicar o sagrado? Os mais astutos entre eles começaram a perceber que algo estava errado. Notaram que já não conseguiam expressar o que suas almas sentiam. Tentavam explicar a doutrina, mas lhes faltava vocabulário. Queriam rezar, mas suas preces soavam fracas, imprecisas, sentimentais demais. E foi então que alguns poucos começaram a buscar o latim. Redescobriram o tesouro milenar da igreja. Encontraram a força da linguagem sagrada, inviolada pelos modismos e imune às ideologias. Quando voltaram a dizer Dominus vobiscum, perceberam que a alma respondia com vigor. Ecum, Espírito tuo. A palavra, agora, era de novo sacramento. E aqui começa a nossa derrocada, porque os que compreendem que a salvação começa pela palavra, e que esta palavra é pessoa, é Cristo, é o Verbo eterno, esses reencontram a via da santidade. Percebem que não basta falar de Deus, é preciso falar com Deus e como Deus. Que a liturgia tradicional não é um capricho estético, mas um escudo semântico. Que a doutrina não é um peso, mas a geometria celeste da linguagem da salvação. E assim, cada alma que retorna à missa tridentina, ao catecismo de Trento, ao rosário rezado com as palavras exatas da Mãe de Deus, torna-se um novo tradutor do céu, um restaurador do Verbo. No início era o Verbo, e no fim será o Verbo outra vez. Entre o Alfa e o Ômega, travamos nossa guerra. Mas saibam, cada palavra recuperada, cada termo resgatado, cada vocábulo purificado na luz da tradição, é uma derrota para nós. E isso, eu confesso, começa a nos incomodar.